Eu sinto que a gente tá cada vez mais falando sobre cinebiografias, e isso obviamente se dá pelo fato de que estão sendo cada vez mais produzidas cinebiografias. E não só cinebiografias de artistas, mas histórias sobre grupos, sobre ícones, sobre marcas. E eu sinto que basicamente todas elas se limitam a ir lá e contar aquela historinha que deve ser contada, sem pensar muito nas possibilidades que isso abre, né? Para as possibilidades de refletir sobre aquela história, de comentar outras ideias, ou até de ser realmente criativo em outros aspectos, sejam visuais, sejam na maneira de contar uma história. E justamente por isso, eu acho que Springsteen, Salve-me do Desconhecido, tem a chance de se destacar entre cinebiografias. Porque aqui a gente não tem aquela coisa que vai ali te apresentar a história de ascensão do Bruce Springsteen, como ele se tornou um músico famoso, como esse cara ele se tornou um ícone musical, como ele foi ganhando os fãs, quais foram os problemas que ele teve, sabe? Aquele formato mais quadradinho de cinebiografia. Eu acho que aqui a gente tem justamente o contrário, a gente tem um filme que ele foca num período muito curto e que ele parece ser um filme muito silencioso, parece ser um filme que ele é muito calado, mas poucas obras conseguem dizer tanto com tão pouco. Porque aqui a gente tem justamente uma desconstrução desse ser artístico, né? A gente tem ali um filme que ele fala sobre processo criativo, sobre bloqueio criativo, sobre o controle das empresas, sobre os músicos, sobre os artistas no geral. Também fala sobre depressão, fala sobre como a inspiração ela vai sendo construída, ou seja, são vários temas muito interessantes que vão se misturando em uma biografia que ela parece quadradinha, parece que é exatamente aquilo que a gente já viu, mas conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai se transformando em algo mais. Eu digo isso porque eu gostei bastante do filme do Springsteen, mas eu vi que muita gente ficou meio aqui, mais uma cinebiografia, mais uma coisa. Ano passado a gente teve ali a do Bob Dylan, né, o Completo Desconhecido, e por algum motivo esses filmes eles lembram um ao outro, não só porque são a cinebiografia, mas talvez por terem aí dois atores que são destaques aí, né, de novos nomes aí em Hollywood, que é o Jeremy White Allen aqui, e o Timothée Chalamet lá no Completo Desconhecido. Mas eu sinto que enquanto lá a gente tem um conflito que ele é um pouco vazio, né? Tem uma ideia ali, mas eu acho que ela... Não sei, eu sinto que ela não é trabalhada de uma forma tão memorável, e eu digo isso porque hoje em dia, na época eu gostei bastante do filme, mas hoje em dia eu já meio que esqueci dele, assim. Enquanto Springsteen eu saí do cinema bem impressionado, porque eu não conheço nada do Springsteen, e aqui é um filme que ele não tá ali pra me apresentar esse cara. Na verdade é um filme que ele se destaca por outras ideias, né? E se destaca justamente pela forma como ele está contando essa história e pelos temas que ele vai abordar de uma forma que parece que a gente já viu isso antes, mas quando a gente está assistindo a gente sente que é uma coisa nova, a gente sente que é algo diferente porque a gente acaba muito envolvido com a narrativa. E eu acho que muito disso, muito desse segredo tá no recorte do filme, que é um recorte de poucos dias. O Springsteen aqui ele já é um cara que já acendeu, né, e tem ali os seus fãs, e tem ali os seus haters. A gente vê isso muito bem colocado com algumas cenas de show logo no começo do filme, para depois a gente entender o que vai ser a nossa história, em qual período ela se passa, porque é no período em que o músico ele se isolou para escrever o que viria a ser um dos seus álbuns, que é o Nebraska. Então não é aquele filme que vai trazer uma história de origem pro músico. Ele é um filme que está muito mais interessado na história de origem desse álbum, porque é um álbum que vai requerer muito dessa questão do processo criativo, né, de falar do processo criativo, como foi o processo criativo de Nebraska, porque é diferente do processo tradicional ali, né, ele se isola, tem todo o lance de como essa questão da depressão, ela acaba funcionando como essa coisa para impulsionar a inspiração dele, mas como isso se relaciona também com os próprios traumas, com os dramas pessoais dele, que vão sendo muito bem pontuados no decorrer do filme, por causa da questão da inspiração, por causa da questão dessa coisa da criatividade, né? Aquela coisa que esse álbum ele vai ser, de uma certa maneira, um exorcismo dos demônios do Bruce Springsteen. E aí, quando a gente vai ver e entender as inspirações e entender esse processo criativo, a gente vai entendendo também quais são esses demônios que ele tá ali meio que colocando para fora. E nisso a gente vai ter vários momentos muito interessantes, onde ele vai lendo notícias, onde ele vê questões de filmes que acabam inspirando ele, e, claro, vai ter o recorte ali, a montagem de vários momentos da infância do Springsteen, que é onde o filme se aproxima mais de uma cinebiografia, digamos, tradicional, né, de mostrar a origem dali do músico, de mostrar quais foram as questões dele familiares, como foi ali a infância dele. Mas que assim, por mais que eu acho bem pontuadas, ainda que de certa maneira quebre um pouco o ritmo, porque é sempre ali, sabe o Amnésia do Nolan, que a gente tá tendo um momento colorido indo pra frente, aí momentos em preto e branco
indo pra trás, assim. É muito parecida essa montagem que a gente tem, não só pelo trabalho de fotografia com a fotografia preto e branco, mas porque o filme também sempre vai intercalando essa coisa de momento da infância, um momento ali traumático, com o momento da inspiração, com o momento de hoje, quem é o Bruce Springsteen hoje. Mas isso vai sendo interessante porque vai formulando essa desconstrução desse homem que é o Bruce Springsteen, que inclusive é pouco relevante para a obra. É até estranho a gente colocar dessa maneira, mas assim, eu sinto que o Salve-me do Desconhecido não precisava ser atrelado ao Springsteen. Ele não precisava ali da figura do Springsteen. Ele poderia ser algo tipo Tar ou Brutalista, que são biografias falsas, né? Biografias sobre pessoas que não existiram. Porque, sinceramente, o filme é tão focado nessa ideia do processo criativo, nessa ideia de trabalhar o íntimo do cantor, que, sinceramente, independente de ser Bruce Springsteen ou não, eu acho que o filme ele se mantém interessante. Não é à toa que é o que eu falei, eu não senti que é um filme que está me apresentando Bruce Springsteen, eu não conheço muito dele, eu não entrei sendo um fã, mas eu também não saí sendo um fã. No máximo, eu saí querendo muito ouvir as músicas ali de Nebraska pra ver, né, contemplar aquele trabalho que foi tão difícil para ele conseguir tirar do papel. E essa sim é a história do longa. E é justamente porque isso é engraçado. Se o cantor fosse fictício, o álbum fosse fictício, eu sinto que narrativamente a história ela teria o mesmo impacto. Talvez o lance de ser uma história sobre o Bruce Springsteen, né, de trazer o cantor ali, seja algo um pouco mais para tornar vendável essa ideia. Mas no final das contas isso não é tão importante porque o que realmente interessa para Salve-me do Desconhecido é o estudo de personagem proposto pelo Scott Cooper, muito bem ali dirigido, muito bem ali trabalhado, e que é um filme que, em meio a tantas cinebiografias, ele acaba sendo muito envolvente, ele acaba sendo muito fascinante. Eu acho que justamente porque eu me fascino muito por essa ideia do processo artístico, né? Ver a questão do processo artístico, ver a questão de como você materializa a inspiração. Porque aqui a gente tem justamente isso, a gente tem vários segmentos que é sobre a gente ver ele se inspirando, a gente vê ele botando pra fora ali essa questão de como ele estava manifestando esse talento, essa criatividade, que eu acho que é algo muito interessante, eu acho que é algo muito legal para qualquer pessoa que gosta de criar alguma coisa, né? Se você gosta de desenhar, se você gosta de fazer música, se você gosta de fazer vídeos, aqui que nem eu faço, não tem como você não se fascinar com um filme que fala sobre a inspiração, que fala sobre a criação ali, no caso de um artista como é o Bruce Springsteen. E antes de continuar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao meu canal. Tô sempre falando de cinema aqui no YouTube. Já aproveita também para deixar um like se você estiver curtindo o vídeo. Se inscreve, não esquece de se inscrever. Se você se inscrever enquanto você assiste esse vídeo, o YouTube vai entender que ele é tão bom que você não só deu like, como você decidiu se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade que a gente está construindo. Tô sempre falando de cinema por aqui, mas também nas minhas outras redes, então se você quiser ver tudo que eu tô assistindo ou quiser trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, @tag na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Springsteen, Salve-me do Desconhecido, filme do Scott Cooper, que eu assisti há um tempinho, mas eu demorei pra conseguir botar em palavras ali o que foi um pouco dessa minha experiência com o filme, justamente porque eu sinto que falar de cinebiografia nesse momento já é uma coisa que a gente está se repetindo, né? Se Hollywood está se repetindo ao fazer cinebiografias, a gente acaba se repetindo também ao falar dessas cinebiografias, porque elas são muito parecidas. Então eu falei, cara, o que eu posso trazer para falar aqui de Springsteen, que é uma coisa que realmente se destaca? E para mim é muito esse lance do estudo de personagem, que eu acho que é algo que falta bastante em outras cinebiografias, sejam elas cinebiografias reais ou falsas. Na verdade, as falsas elas são muito mais voltadas para o estudo de personagem, né? Eles conseguem muito mais fazerem boas cinebiografias falsas do que as cinebiografias reais. E isso é muito louco quando a gente para pra pensar, mas no caso de Springsteen eu realmente saí muito satisfeito do cinema. Porque mesmo quando o filme ele vai pra esse lado mais tradicional, esse lado mais de, vamos mostrar aqui os pontos importantes da vida do Springsteen, ele faz isso de uma maneira ali, encapsulando isso de uma forma interessante, né? Como eu falei, de colocar esses momentos pontuais da vida do Springsteen que vão ser alternados com a questão da inspiração que ele tem pro álbum. Então a gente vai trabalhar muito essa questão dos traumas, a gente vai trabalhar muito essa questão dessa pessoa ali que é mais quieta, ela é muito mais fechada. Eu acho que o Jeremy White Allen, ele foi uma ótima escolha pro papel, porque ele vai realmente partindo dessa desconstrução, ele começa ali muito Bruce Springsteen, e aí depois ele vai pra esse lado, tipo, entregando o personagem que o filme pede, independente dele estar ali igual ao Bruce Springsteen, dele ter que imitar o jeito de andar, de falar do cantor. E é muito interessante ver como tudo isso vai se misturando, a questão do isolamento,
que ele tem nesse período, a questão das influências, que ele vai se jogar na cabeça em várias influências positivas e negativas, né? Momentos ali, coisas mais pesadas que ele vai acabar internalizando, carregando pro álbum, e aí ele vai manifestando muito dessas coisas, esses pensamentos, essas coisas de você vivenciar, revivenciar os problemas que você teve, né? Momentos ali pesados da sua vida. E a própria recusa que ele tem com esse lance da cidade, do caos. Tudo isso vai se misturar, posto de referências ali, que é a cabeça do Bruce Springsteen, para gerar Nebraska. E é isso que é o grande foco do filme. Como eu falei, não é uma história de origem do cantor, e sim do álbum. Isso acaba sendo muito interessante, porque a gente não precisa assistir um filme que ele vai passar por anos e anos da vida do Springsteen e meio que passar corrido por tudo só, abordando ali os momentos mais importantes pra não deixar nada de lado. Não, ele vai pegar aquele momento ali que é um momento curto, muito mais simples, mas que é muito interessante da gente assistir, que torna a história interessante. Onde está a história interessante? Toda a vida do cara é uma história interessante? Às vezes sim, às vezes não, mas às vezes não cabe num filme. Então vamos pegar aqui o momento que gera uma boa história, e esse momento que ele tá criando Nebraska gera uma ótima história, que não é uma história tanto sobre o ser artista, é sobre o ser humano, né? Quem é o Bruce Springsteen por trás ali do músico, dos palcos, dos álbuns. Então ali a gente vai ter uma história que ela é muito focada nas relações, ela é muito focada nessa questão da depressão ali, tipo, mas não da mesma forma que a gente tá sempre vendo isso sendo abordado, novamente porque está sendo atrelado ao processo criativo, mas também porque a gente está trabalhando uma pessoa real, um processo real, um momento de vida e dos Estados Unidos real, que também acaba sendo ali uma influência, né, pro Bruce Springsteen, que é muito legal quando a gente vai vendo ali, trabalhando essas coisas. Como eu falei, ele vai lendo notícias e histórias, e é legal você ver esse processo funcionando, né? As engrenagens da cabeça dele funcionando. E essa escolha de você trazer um filme mais humano reflete até mesmo nos conflitos que vão ser trazidos pro filme. Se em outras obras o grande conflito tem a ver com fazer um grande show, ou até mesmo de fazer sucesso, né? De conseguir se destacar e aparecer, aqui um dos grandes conflitos tem a ver com o romance que ele acaba gerando ali com a personagem da Odessa Young, que é uma questão ali muito intimista também, muito mais pessoal. É um romance que a gente vê que tem meio que tudo pra dar certo, mas também tem tudo pra dar errado, e ver ele lidando com o peso dessas emoções é muito interessante. Novamente, ressalto que a escolha do Jeremy White Allen ela é muito boa, porque ele traz esse caos internalizado, sabe? Essa coisa assim de você ver que por trás daquele olhar ali carregado, tem uma pessoa com muita coisa ali que tá se passando na cabeça, coisas boas, coisas ruins, tem muitos demônios ali que ele tá tentando lidar. E eu acho que ele é um ator que ele trabalha muito bem isso, não é à toa que ele se destaca muito pelo The Bear, não é à toa que ele consegue papéis que trazem essa faceta ali no Garra de Ferro também, ele tem um papel meio nessa pegada, e aqui também, mas que em nenhum momento também é aquele papel que, esse cara só faz uma coisa, esse cara não tem talento. Não, pelo contrário, a gente vê quão talentoso é o Jeremy White Allen, que funciona perfeitamente também pelo contraste do Jeremy Strong, que traz o outro conflito do filme, né? O Jeremy Strong, ele faz ali o agente do Bruce Springsteen, que é o cara que tá meio que tentando ali proteger ele, tá tentando ajudar ele com a gravadora, né, comprando a briga dele, que é o outro conflito do filme. Se um dos conflitos principais tem a ver com o romance, né, a questão pessoal ali, o conflito mais profissional é ele conseguir lançar o álbum que ele quer, da maneira que ele quer, e que ele fez como ele quis, né, toda essa coisa de ser um cara e um processo mais intimista vai pesar para esse lance de quando a indústria ela quer fazer a coisa mais grandiosa possível, né? O lançamento mais grandioso, o álbum mais grandioso, a turnê grandiosa, que vai conflitar exatamente com o momento de vida que está o Bruce Springsteen. Então, novamente, é um conflito que ele é interessante, é um conflito que a gente não costuma ver sendo abordado, e os conflitos que a gente vê, né, como eu falei, a questão da depressão, essa questão do cara que tem os seus problemas, seus traumas, muitas vezes a gente vê sempre sendo trabalhada da mesma maneira, o que aqui não é o caso. É um filme que tem alguns problemas no máximo ali de ritmo, ao meu ver, justamente pela forma como ele vai inserindo flashbacks, como ele vai pontuando a vida ali do Bruce Springsteen, que é o momento onde ele também flerta com se tornar uma cinebiografia mais quadradinha e menos inspirada, mas no final das contas o resultado ainda é muito positivo. É um filme que ele deixa uma marca legal, é um filme que ele deixa uma sensação de satisfação, porque como eu falei, não necessariamente você vai sair do cinema sendo um grande fã de Bruce Springsteen, nossa, agora eu quero saber tudo da vida desse cara, mas pelo menos você viu um bom filme com uma boa história, e o fato de você querer ouvir as músicas, no meu caso, eu queria ouvir as músicas, pra mim já é um ótimo sinal. Então, para Springsteen, Salve-me do Desconhecido,
nota 7. Como eu disse, eu não conhecia muito Bruce Springsteen, mas eu ainda consegui acabar me envolvendo bastante com o filme. Acho que eu me envolvi mais aqui do que eu consegui me envolver com o Completo Desconhecido. Mas ainda assim eu prefiro California Skimming, porque ali tem uma história completamente diferente, muito divertida e bizarra, assim, quando a gente vai conhecendo. Mas agora eu quero saber de você, qual que é a sua expectativa pra Springsteen Salve-me do Desconhecido? Comenta aqui embaixo, ou comenta o que você achou, se você já assistiu ao filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.